Eu não sei vocês, mas assim que eu soube no sábado que os Estados Unidos tinham invadido a Venezuela, eu achei essa história toda muito estranha. E sim, eu sei, vocês devem estar pensando, os Estados Unidos já tinham colocado um prêmio na cabeça do Maduro, ele é um grande traficante de drogas, tem muito petróleo lá dentro, enfim, várias coisas diferentes, eu ouvi todas as hipóteses e ainda assim, nada daquilo fazia sentido na minha cabeça. Por conta disso, eu decidi passar os últimos dias pesquisando a fundo qual realmente teria sido o motivo que fez os Estados Unidos invadirem a Venezuela. E o que eu descobri ao longo dessa pesquisa é que a verdadeira história é muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. E para você entender por que eu tô dizendo isso, você precisa olhar para esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a quantidade de petróleo que os Estados Unidos importaram durante vários anos, desde 1920 até hoje. E o que ele mostra pra gente é o seguinte: para você conseguir se tornar a maior economia do mundo, você precisa consumir muito petróleo, porque esse é o grande combustível que vai aquecer a sua economia. E por conta disso, se você não for um grande produtor de petróleo, você vai acabar tendo que importar esse petróleo de outros lugares. Os Estados Unidos, por exemplo, importou muito petróleo do Oriente Médio, e por isso ele tem um interesse tão grande na região. No entanto, como você pode perceber, apesar da quantidade de petróleo que os Estados Unidos importou ao longo dos anos ter subido muito até a década de 2000, a partir ali por volta de 2008, esse número desabou. E isso nos leva à seguinte pergunta: o que aconteceu em 2008 que fez com que os Estados Unidos não precisassem mais importar tanto petróleo quanto ele precisava antigamente? A resposta para isso está numa tecnologia chamada fracking. Essa tecnologia, que eu não vou explicar a fundo aqui, basicamente injeta uma mistura chamada salmoura, junto com vários outros químicos ali numa certa rocha, isso causa uma pressão danada e libera vários micropetróleos que estão armazenados dentro dessa rocha. Geólogos que me perdoem, engenheiros químicos também, mas eu estou dando uma explicação breve aqui sobre isso porque não é o foco do tema. O fato é, essa tecnologia revolucionou a produção de petróleo nos Estados Unidos. E como você pode ver nesse gráfico aqui, isso fez com que o consumo de petróleo dos Estados Unidos pudesse permanecer no mesmo patamar e, pelo fato dele estar aumentando a produção dele, o nível de exportação ainda assim pôde cair. E isso fez com que a partir de 2019 para 2020, os Estados Unidos não só não precisassem importar tanto petróleo, como também fez com que ele se tornasse um exportador líquido de petróleo, ou seja, a partir desse momento ele começou a produzir mais petróleo do que ele mesmo consumia. Só que o que praticamente ninguém estava falando por aí é que existem 3 tipos de petróleo diferentes. Na verdade, para ser mais preciso, cada petróleo é um petróleo diferente, então existe um espectro de níveis de petróleo, e esse espectro é dividido de acordo com o que a gente chama de grau API. Esse grau API ele mede a densidade do petróleo. Traduzindo para o bom português, se você olha para um petróleo que é muito pesado, como a gente chama, ele vai parecer meio que uma graxa, que é isso que você está vendo aqui no canto esquerdo. Já o petróleo médio é aquele petróleo do jeito que você imagina quando você pensa em petróleo, né? Um líquido escuro, denso, mas não borrachento, escorrendo ali por um cano. E também tem o petróleo leve, que aí é bem diferente do que a maioria das pessoas imagina, já é mais parecido com a gasolina, né? Ele tem uma cor um pouco mais clara, ele é muito mais líquido do que os outros petróleos. E é justamente esse petróleo leve que a tecnologia do fracking permite que os Estados Unidos produzam. Em outras palavras, essa tecnologia do fracking que fez com que os Estados Unidos saísse de um grande importador de petróleo para um grande produtor de petróleo, que não só conseguiu saciar toda a necessidade da maior economia do mundo de consumo de petróleo, como ainda fez com que ele se tornasse um exportador líquido dessa commodity. Essa tecnologia gera petróleo leve. E a melhor maneira de ver isso é através desse gráfico aqui. Esse gráfico, ele compara a produção de petróleo dos Estados Unidos em 2015 com 2014. Então, essas barras que você está vendo aqui embaixo é o quanto ele produzia de cada tipo de petróleo em 2015 e a barra de cima é o quanto ele produz de cada tipo de petróleo em 2024. Como você pode ver, a quantidade de petróleo leve que ele começou a produzir a partir de 2015 simplesmente saltou. E aí, ouvindo isso tudo, você vai me perguntar: beleza, Leandro, mas se a produção de petróleo dos Estados Unidos aumentou tanto assim, e agora ele nem sequer precisa mais importar petróleo de outros lugares, porque ele consegue não só se alimentar com esse petróleo que ele produz em casa, mas ainda exportar uma quantidade que sobra, por que ele foi atrás do petróleo da Venezuela? Aí que tá. A resposta está exatamente aqui. Independentemente do tipo de petróleo, todos eles têm que ir para o mesmo lugar: a refinaria. A refinaria é onde a gente consegue extrair do petróleo as coisas que realmente interessam pra gente, como nafta, diesel, gasolina e coisas do tipo. Acontece que cada refinaria é especializada num tipo de petróleo diferente.
Tem algumas refinarias que são especializadas em petróleo pesado e outras refinarias que são especializadas em petróleo mais leve. Antigamente, quando os Estados Unidos estava nessa situação aqui, em que ele precisava importar uma quantidade colossal de petróleo, fazia muito mais sentido para ele importar o petróleo pesado, porque esse petróleo pesado ele é mais barato, porque ele precisa de uma refinaria mais robusta para conseguir extrair ali daquelas moléculas mais complexas todas as substâncias, todos os produtos que a gente realmente vai usar no dia a dia, como a gasolina. E justamente por ser mais barato e mais fácil de encontrar o petróleo pesado, os Estados Unidos acabaram criando toda uma cadeia logística de refinarias focadas em refinar o petróleo pesado. E é justamente isso que você vê aqui. 70% das refinarias americanas, elas funcionam melhor com óleo pesado do que com óleo leve. E isso é um enorme problema, porque como eu acabei de explicar para você, a tecnologia revolucionária que fez com que os Estados Unidos começassem a produzir muito petróleo, não produziu petróleo pesado, mas sim o petróleo leve, que simplesmente não pode ser refinado no próprio Estados Unidos. E a consequência disso é que mesmo produzindo uma quantidade colossal de petróleo, por esse petróleo ser leve, os Estados Unidos têm que exportar esse petróleo para outros países, ou seja, vender ele para outras pessoas, e importar de outros países o petróleo pesado, porque é esse petróleo pesado que ele consegue refinar nas refinarias que ele tem. E esse gráfico mostra exatamente isso. Perceba como o percentual do total de petróleo importado dos Estados Unidos, que antes era majoritariamente petróleo de grau médio, foi tendo uma participação cada vez maior ao longo dos anos do petróleo pesado. E hoje, mais de 60% de todo o petróleo importado nos Estados Unidos é justamente o petróleo pesado. Historicamente, essa importação de petróleo pesado vem majoritariamente de dois grandes países, o Canadá e a Venezuela. Só que perceba como hoje, praticamente metade de todo o petróleo pesado importado pelos Estados Unidos vem só do Canadá. Antigamente, por volta de 1992, 1990, a Venezuela tinha um peso tão grande quanto esse país vizinho dos Estados Unidos. Só que desde 1998, essa fatia foi diminuindo cada vez mais, ao ponto de hoje ela ser praticamente irrelevante. E ao contrário do que muita gente imagina, isso não aconteceu só por conta dos embargos que os Estados Unidos impuseram à Venezuela. Na verdade, a própria indústria da Venezuela como um todo simplesmente colapsou. Esse gráfico ilustra muito bem isso. A Venezuela já foi a maior exportadora de petróleo de todo o mundo, superando até mesmo a Arábia Saudita. No entanto, quando ocorreram os dois choques do petróleo em 1973 e 1980, o nível de exportação da Venezuela acabou caindo. Só que a quantidade de petróleo exportado voltou a crescer ali entre a década de 80 até 2000. No entanto, a partir dos anos 2000, com os governos do Hugo Chávez e posteriormente do Maduro, a quantidade de petróleo exportado pela Venezuela simplesmente desabou. Para você ter ideia, a PDVSA, que é como se fosse a Petrobras da Venezuela, nos anos 2000 era a terceira maior produtora de petróleo do mundo. Em 2025, ela nem sequer aparece nesse gráfico aqui. Isso provavelmente levou o governo americano a pensar na seguinte questão: e se, por acaso, acontece com o Canadá algo semelhante ao que ocorreu na Venezuela? Ou, quiçá, que não ocorra nada parecido, mas que o Canadá simplesmente não consiga expandir a sua produção de petróleo pesado no nível que os Estados Unidos precisa para continuar crescendo. De onde ele vai tirar mais petróleo? Bom, aí que tá. Se a gente olhar para o mapa e procurar um único país que tem capacidade de produzir tanto petróleo pesado quanto a Venezuela e o Canadá, a gente vai descobrir que esse país é justamente a Rússia. Então, do ponto de vista americano, ficar dependente de um único país para fornecer quase metade de todo o petróleo que ele precisa para conseguir usar nas suas refinarias é uma ideia completamente insana. Dito isso, você deve ter ouvido, visto ou lido em alguns lugares algumas outras hipóteses tentando explicar por que os Estados Unidos invadiram a Venezuela. A primeira dessas hipóteses é que supostamente haveria tido um acordo entre Xi Jinping, Putin e Trump durante o encontro que aconteceu em 15 de agosto do ano passado. Xi Jinping não estava presente, mas o Putin e Trump estavam e supostamente eles já teriam acordado ali com Xi Jinping por trás o que seria feito. E nesse acordo, supostamente, novamente, eles teriam selado um pacto para dividir o mundo em 3 partes diferentes. Uma dominada pelos Estados Unidos, outra dominada pela Rússia e uma terceira dominada pela China. Nesse caso, sendo mais específico com o que a gente tem de conflitos hoje, os Estados Unidos ficariam com a Venezuela, a Rússia ficaria com a Ucrânia e a China ficaria com Taiwan. O que, por sinal, lembraria muito esse mapa aqui, que é um mapa descrito pelo autor George Orwell na distopia que ele escreveu chamada 1984, de como estaria dividido o mundo naquele cenário. Eu particularmente não vejo o menor sentido nessa hipótese por 2 motivos. Primeiro, porque eles pressupõem que os Estados Unidos aceitaria de alguma forma retroceder completamente com o avanço da OTAN. Tem um gráfico que eu não encontrei para colocar aqui, mas que ele mostra a evolução do avanço da OTAN na Europa em direção à Rússia, desde a criação dela até o presente momento. E o que você vê com isso
isso é que a OTAN foi ficando cada vez mais próxima da Rússia, a ponto de chegar no nível em que estava tão próximo do território dela que, de acordo com Putin, não são palavras minhas, são palavras dele, não haveria outra escolha a não ser a Rússia avançar sobre a Ucrânia. Mais uma vez, não são palavras minhas, eu não tô defendendo isso, são palavras do Putin. Existe uma visão muito interessante em geopolítica que diz que se você permitir que a Rússia avance sobre a Europa e conquiste toda aquela planície que existe ali à esquerda dela, e principalmente que ela conquiste também uma parte do Oriente Médio, isso faria com que a Rússia se tornasse disparadamente a maior potência mundial e qualquer outra nação ficaria completamente impotente em relação a ela. Então ela basicamente dominaria esse jogo de war do mundo. O outro ponto é, eu também não vejo sentido algum em pressupor que os Estados Unidos aceitaria que a China tomasse de volta Taiwan. E o motivo por trás disso tá em algo que eu vou explicar já já pra você. Mas antes de eu te explicar isso, vamos para a segunda hipótese que eu tenho visto algumas pessoas relatando por aí, de que haveria trilhões e trilhões de dólares em reservas de petróleo na Venezuela, que os Estados Unidos estariam indo para lá para roubar todo aquele petróleo. Gente, vamos a algo muito importante para vocês entenderem, não é responsabilidade de vocês, se vocês são leigos, que vocês não tenham entendido isso ainda, mas vale a explicação, porque nesse caso aqui, teoricamente, alguém que entende de finanças, eu pelo menos acompanho essa página, não esperava isso. Petróleo não é uma bica de pia que você abre a torneira, fecha a torneira e começa a sair ou para de sair petróleo. Você tem que construir uma infraestrutura monumental para conseguir extrair o petróleo do poço de petróleo. Você tem que construir oleodutos, você tem que construir embarcações, você tem que construir estaleiros. Enfim, tem uma série de coisas que você precisa construir ali no meio do caminho para conseguir de fato tirar o petróleo. E o petróleo tem um custo para ser extraído. Ele não é de graça, você não faz um furo igual você vê no filme e começa a jorrar petróleo e você não tem que fazer mais nada depois disso. Se você for extrair petróleo no mar, por exemplo, isso tem um custo X. Se você for extrair petróleo na terra, como acontece muito no Oriente Médio, isso tem um custo Y. E às vezes esse custo torna proibitivo você explorar aquele petróleo. Vamos supor, hoje, por exemplo, o petróleo está sendo negociado na casa dos $60 o barril. Imagina que para tirar o petróleo, para tirar um barril de petróleo, você tem que gastar $70. Faz sentido você tirar aquele barril de petróleo? É óbvio que não. Então não façam essas contas de quanto vale as reservas, porque reserva é reserva. Tem um motivo para o nome ser reserva. Você precisa tirar aquele negócio para ele valer alguma coisa, e às vezes o processo de você tirar aquilo da terra não faz com que valha a pena. Você tem que tirar aquilo do poço e o custo pode ser proibitivo. E é exatamente isso que acontece no caso da Venezuela hoje. O custo de extração de petróleo, uma vasta parcela dos poços e das reservas que ela tem, fica por volta de $45 a $55 o barril. Então, com o barril sendo negociado a 60, não faz muito sentido você gastar bilhões e bilhões de dólares reconstruindo toda a infraestrutura para explorar esse petróleo agora. A não ser, obviamente, que seja um caso muito específico em que a sua soberania nacional, já que estão usando tanto essa palavra por agora, dependa disso. Mas se for só por uma questão de lucro, isso não vai fazer muito sentido. Foi exatamente isso que eu disse nesse tweet aqui, só para ilustrar, demoraria de 5 a 10 anos para você conseguir retomar os patamares históricos de produção da Venezuela, igual você viu lá que estava por volta dos anos 2000, e o custo do barril seria em torno de 45 a 55, na verdade não seria o custo, né? O break-even, seria qual é o preço que o petróleo tem que estar para aquela conta ali fechar para fazer sentido, teria que estar em torno de 45 a $55, hoje está por volta de 60, e você vai falar, mas vale a pena? Não necessariamente, porque você não sabe quanto vai estar no futuro. Então, como está muito próximo dos 45, 55, você fica com uma margem de segurança muito baixa. Bom, por fim, tem a terceira hipótese que diz que essa invasão teria como grande objetivo deixar a China sem petróleo, porque a Venezuela seria uma grande exportadora de petróleo para a China. E aí, vamos lembrar de uma coisa. Sim, os Estados Unidos parou de importar petróleo da Venezuela, mas isso não significa que é porque a Venezuela começou a exportar o petróleo dela para a China. Como você pode ver nesse gráfico aqui, não só a Venezuela parou de exportar para os Estados Unidos, como ela reduziu pela metade, no mínimo, a exportação dela para o mundo inteiro. Porque ela parou de produzir a mesma quantidade de petróleo que ela produzia antigamente. Então, não achem que esse petróleo está sendo produzido ainda na quantidade que ele estava antes e todo exportado para a China. Não é o caso. Inclusive, se você for ver o quanto que a China importa do total de petróleo dela vindo da Venezuela, você vai ver que ela fica atrás da Angola, do Kuwait, de Oman, da Rússia, do Iraque, da Arábia Saudita e do Irã. Então tem uma série de outros países na frente aí para os Estados Unidos se preocupar antes dele querer invadir a Venezuela por esse motivo. E ainda assim, por mais que 6,7% não seja um número completamente ínfimo, ele ainda não é um número extremamente relevante assim, a ponto da China falar, meu Deus, eu não posso fazer mais nada agora porque eu perdi o petróleo que eu importava da Venezuela.
Venezuela. Não é o caso. Dito isso, qual é a minha teoria, a minha hipótese de por que isso realmente aconteceu? Tem tudo que eu acabei de mostrar pra vocês, a parte do petróleo, mas na verdade ela é uma conjunção de 3 fatores. E esses fatores são ego, teoria dos jogos e conveniência. Lá fora, a galera começou a zoar o Trump com um acrônimo chamado TACO, que significa Trump Always Chickens Out, que é basicamente o Trump sempre arrega. Porque ele começa, fala que vai fazer isso, aquilo, aí volta atrás. Aí fala, não, eu vou invadir a China, aí volta atrás. Aí fala, eu vou invadir a Ucrânia, aí volta atrás. Vou invadir a Rússia, volta atrás. Então, criou-se esse meme lá fora de que ele sempre arregaria no final. E como a imagem do Trump muitas vezes nos leva a crer, ele parece ter um ego bastante inflado. E no primeiro mandato dele, ele já tinha gastado bastante dinheiro e energia tentando fazer com que o Maduro abdicasse do poder. E não conseguiu fazer isso. E nesse segundo mandato, tem várias notícias relatando isso, algumas fontes próximas a ele teriam relatado de que ele estava com um certo receio de iniciar esse entrave novamente e o Maduro continuar no poder, porque ele ficaria completamente desmoralizado. E se ele não conseguisse tirar o Maduro do poder na Venezuela, de onde mais ele conseguiria tirar alguém do poder? Porque, sejamos sinceros, é mais fácil invadir a Venezuela do que você invadir o Irã. É mais fácil invadir a Venezuela do que você proteger Taiwan. É mais fácil invadir a Venezuela do que você resolver o conflito da Ucrânia com a Rússia. Então, se ele não conseguisse resolver isso, o que mais ele conseguiria resolver? Enfim, ficaria desmoralizado e teria uma questão de ego ali. E a produção matemática do ego, no meu ponto de vista, é o que a gente chama de custo afundado. Tô tentando trazer uma ótica diferente da ótica econômica dele. Custo afundado é basicamente todo aquele recurso que você empregou e que você não tem mais como obter de volta. E quando você tem um ego muito elevado, um viés muito grande, você acaba levando em consideração o custo afundado na sua tomada de decisão futura. O que significa que o teu retorno futuro sobre a decisão que você vai tomar começa a virar uma função do custo que você teve no passado, sendo que uma coisa definitivamente não conversa com a outra. Então você pode imaginar várias coisas diferentes sobre isso. Você pode imaginar a pessoa que fez 2 anos de uma faculdade que ela detesta, fala, fiz 2 anos de uma faculdade que eu detesto, mas já fiz os 2 anos, então não vou trocar agora, porque já gastei muito tempo aqui, e aí ela decide que pro resto da vida dela vai fazer algo que ela não gosta, por conta de 2 anos que ela já gastou fazendo algo errado. Ou numa pessoa que tá num relacionamento por sei lá quantos anos e fala, mas agora eu já tô tanto tempo aqui que eu vou continuar mesmo não gostando mais dessa pessoa, vou passar o resto da vida com ela. Isso é você permitir que seu custo afundado dite as suas decisões futuras, o que é basicamente uma questão de ego. E o Trump parece ter um pouco disso. Parece que pelo fato dele já ter despendido todo aquele esforço durante o primeiro mandato e não ter conseguido fazer com que o Maduro abdicasse do poder, e durante o segundo mandato ter tentado fazer a mesma coisa, e o Maduro não ter dado muita bola, ele falou, cara, agora que eu já fui até aqui, eu não tenho mais como voltar atrás. Eu preciso ir até o final e tirar ele. Tudo bem que não pareceu exatamente que não houve um combinado, né? Uma coisa meio esquisita, você invade, não tem muito embate, você tira a pessoa de lá, leva de volta, o cara tá dando joinha, é esquisito. Mas ainda assim, me parece uma questão de ego. Segundo, tem uma questão de teoria dos jogos. E aí a gente volta pro tema sobre Taiwan. Eu creio que essa altura do campeonato não seja novidade pra ninguém que a China quer retomar Taiwan, e isso é explícito. E vamos lembrar de algo interessante aqui, o próprio Estados Unidos não reconhece Taiwan como um país independente, como uma nação independente. Se eu não me engano, ele até ainda considera como se fosse parte da China. Mas enfim, o fato é, a China quer tomar Taiwan. E aí tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos vocês que leiam. É um livro que tem mais ou menos umas 600 páginas, mas ele é excepcional, que é o livro do Henry Kissinger chamado On China. Tem uma tradução para português que é sobre a China. É muito fácil de ler e é maravilhoso. Você vai lendo aquilo dali, você nem vê o tempo passar. E esse livro, ele dá um insight muito interessante sobre a China, que é, se você for pegar historicamente, a China nunca teve necessidade de expandir para fora dos vizinhos dela, para a periferia, como ela enxerga o mundo. Imagina aquela visão meio europeia ali do século XVI, em que eles saíram expandindo através das navegações para conquistar novos continentes, ou aquela coisa meio viking, que eles foram conquistar outras áreas, saindo de barco sem rumo, até encontrar uma outra terra. A China nunca teve isso. Inclusive, por um grande período de tempo, a China teve disparada a maior frota marítima de todas as nações que existiam naquele momento, e ela simplesmente abdicou de ter aquilo porque ela não queria ficar procurando terra desconhecida. Para eles, os chineses, a China é o centro do mundo, aquela é a terra prometida, e não tem por que eles saírem dali para ficar catequizando os outros ou para procurar qualquer outra coisa, porque eles nem sequer têm uma filosofia que eles queiram levar, uma ideologia que eles queiram levar a outros lugares. E aí você vai me perguntar, Leandro, mas você tá falando isso, então por que ela quer invadir Taiwan? Aí que tá. Porque Taiwan originalmente era parte da China, quando Mao Tse foi fazer a revolução comunista, o pessoal que estava no poder na época, ele fugiu para Taiwan, então eles acabaram se refugiando ali. Hoje eles são ali uma nação, de certa forma, completamente independente da China, mas que a China ainda reivindica para si.
Por que ela reivindica para si? Aí que tá. Porque mais perigoso do que as invasões estrangeiras para a China é a fragmentação do próprio território dela por conflitos internos. Se você for analisar ao longo da história, você vai ver que muitas vezes a China foi invadida, mas ela soube lidar muito bem com isso. No entanto, a história dela é repleta de impérios que duraram muito tempo e se fragmentaram completamente, levando a um caos absoluto. E aí depois aparece alguém ou um grupo de pessoas que consegue reunir toda a China de volta em um grupo só, em algo mais coeso, e depois esse império começa a avançar de novo, e ele quebra e assim por diante. Por conta disso, os chineses têm uma preocupação muito grande com coesão, muito maior do que a gente imagina que seja a preocupação com crescimento econômico, ou com liberdade, ou qualquer coisa do tipo. O que mais importa para eles é a coesão, porque historicamente foi a falta disso que fez com que a China padecesse em períodos de guerra, de fome e de morte de milhões de pessoas. Inclusive, teve uma época em que a China tinha 50 milhões de pessoas, 50 milhões de habitantes, e esse número caiu para 10 milhões de habitantes. Isso é muito antigamente, tá? Por isso que o número é muito menor do que hoje. Em suma, é por isso que Taiwan é tão importante assim para a China. E aí, isso nos leva a uma outra questão. Se Taiwan é tão importante assim para a China, por que os Estados Unidos não permitem que a China simplesmente retome Taiwan? É tão distante dos Estados Unidos, não parece ser muito significativo. Aí que tá. Eu vou recomendar outro livro aqui pra vocês lerem, que é fascinante, que se chama Chip War, aqui em português se chama A Guerra dos Chips, e ele narra como que surgiram os semicondutores até o momento presente, em que a gente tem a Taiwan sendo responsável pela produção de mais de 70% de todos os semicondutores usados no mundo. E você vai pensar, beleza, membro, mas se a China invadir Taiwan, Taiwan produz 70% dos semicondutores do mundo, é só os Estados Unidos começar a produzir semicondutor também. E aí, se não ficou claro pra você o que é semicondutor, é seu chip do computador, seu processador, sua placa de vídeo, sua memória RAM, só que isso vale pra qualquer chip que faz alguma computação lógica em qualquer aparelho que você tenha, no seu carro, na sua cafeteira, na sua máquina de lavar, no seu celular, no seu fone de ouvido, no relógio, absolutamente tudo. E também em aparato militar. Então, se eu for pegar a grande revolução militar que ocorreu nos Estados Unidos, que fez com que ele aumentasse muito o poder bélico dele, foi o desenvolvimento de armas de precisão. Antigamente, quando ele decidia bombardear algum lugar, ele precisava levar um avião que ia carregando essa bomba, esse avião despejava a bomba ali, e ele tinha que acertar o alvo. E muitas vezes ele errava. Na maioria das vezes ele errava, na verdade. Com o armamento de precisão, não só você não precisa mais de um avião levando a bomba em vários casos diferentes, você consegue lançar ela, como a precisão do acerto daquela bomba no alvo específico se torna incrivelmente maior. E isso é muito importante, porque torna a guerra muito mais barata economicamente para os Estados Unidos, o que faz com que ele consiga entrar num conflito com uma escala muito maior, reduz os custos dele, que ele tem um problema com o orçamento, e também faz com que ele consiga vencer e avançar na guerra muito mais rapidamente, porque agora ele não tem que ficar 10 dias tentando acertar um único alvo para partir para o próximo e assim por diante. Ele consegue acertar o alvo no momento que ele quer. E tudo bem que ainda tem uma parte de semicondutores que são usados pelo exército americano, que são fabricados no próprio Estados Unidos, mas uma quantidade colossal de semicondutores ainda é fabricado em Taiwan. E não tem como você simplesmente mudar isso da noite pro dia. Para ser mais preciso, demoraria décadas e décadas para conseguir chegar no nível das fábricas de Taiwan hoje, independentemente da quantidade de dinheiro que você tenha. E isso é algo que muitas pessoas não conseguem aceitar, não dá para explicar rapidamente, por isso eu recomendo que você leia esse livro aqui. Não tô ganhando absolutamente nada para fazer isso, só um livro muito bom que eu li recentemente também. Resumo da ópera, eu diria que Taiwan é uma vulnerabilidade até maior do que o fato dos Estados Unidos ficar muito dependente da importação de petróleo do Canadá. Primeiro porque o Canadá é um vizinho dele e não tem ninguém querendo retomar o Canadá. Segundo porque é mais fácil você resolver essa questão do petróleo. Você pode construir refinarias, é mais rápido do que você construir uma fábrica de produção de semicondutores de última geração. E o gasto militar que os Estados Unidos têm simplesmente para garantir que Taiwan não vai ser invadido é muito mais alto do que ele tem para manter qualquer outra coisa, inclusive para invadir a Venezuela. Então, para ele, é uma vulnerabilidade muito maior. Bom, agora vem o terceiro e último ponto, que é a conveniência. Existe uma frase de um escritor americano em que ele diz que o homem não é um animal racional, ele é um animal racionalizador. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que muitas vezes a gente acredita que as nossas decisões são tomadas de forma racional, mas na verdade as nossas decisões são tomadas de formas emotivas e a gente racionaliza, ou seja, a gente tenta encontrar uma lógica para elas após tomar essa decisão. E se você parar para refletir um pouco, pode ser que essa invasão à Venezuela seja exatamente isso. Seja uma tentativa do Donald Trump de racionalizar uma decisão que ele já queria tomar por conta de ego, por alguma coisa de teoria dos jogos, mas acima de tudo porque era conveniente. Ele resolveria esse problema do petróleo, ou pelo menos teria a oportunidade de resolver no médio prazo, e de quebra ainda conseguiria prender o governante que ficava fazendo uma dancinha toda vez que recebia uma ameaça do presidente americano.